Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, jovens estudantes que nos visitam, hoje de manhã, quando eu comecei a ler os jornais e vi a Folha de São Paulo, uma matéria escrita A Verdadeira Emancipação, eu fiquei contente, porque finalmente um candidato a presidente da República falando em educação e dizendo que isso é a verdadeira emancipação. É um artigo do senador, nosso colega Aécio Neves. E eu fui lendo o artigo, e uma frustração imensa veio para dentro de mim, senador Jorge, porque o artigo é cheio de verdades, de afirmações, de constatações, mas não tem proposta. Se fosse o artigo de um analista, eu daria uma ótima nota para esse artigo. Se fosse um artigo de qualquer político, eu até daria uma boa nota. Mas, sendo de um candidato a presidente da República, esse artigo não merece o nosso respeito. Por exemplo, ele fala aqui no seu artigo, e é perfeito, uma constatação: a educação é a principal ferramenta da verdadeira e emancipadora transformação social que o Brasil precisa fazer. E foi essa frase que me começou a dar satisfação ao ler. Reduzi-la apenas a frase de efeito ou discurso reduzi-la apenas a frase de efeito ou a discursos é um gesto de covardia para com milhares de brasileiros. A falta de planejamento nessa área vai custar muito caro ao país. Para milhões de jovens, o preço já está alto demais. É uma constatação que qualquer analista hoje já aceita no Brasil. E ele continua, saltando aqui um pequeno pedaço. Os números da PNAD 2012, divulgada há poucas semanas, revelam que a taxa de analfabetismo no país parou de cair e atinge 13 milhões de pessoas. Era hora dele dizer que vai erradicar o analfabetismo no país. Era hora dele dizer que essa vai ser uma opção prioritária, que ao concluir o seu mandato, em 2018, o Brasil vai poder ter escrito em todos os aeroportos do Brasil: você está entrando em um território livre do analfabetismo. Mas ele não disse. Ele não assumiu esse compromisso. E nem disse como faria isso. Bastava retomar o que se iniciou no comecinho do governo Lula e que o governador Tarso Genro parou em 2004, uma campanha pela erradicação do analfabetismo. Ele continua: há ainda um enorme contingente de analfabetos funcionais que se encontram à margem do mercado de trabalho. De cada 10 jovens entre 17 e 22 que não completaram o ensino fundamental, 3 continuam sem estudar e trabalhar. Cerca de 50% da população adulta superior a 25 anos não tem ensino fundamental e só 11% tem ensino superior, índice muito inferior ao recomendado por instituições internacionais. É bom ouvir um senador escrever isso. Mas é lamentável um candidato a presidente escrever só isso. Ainda prefiro o que escreve isso do que o que nem ao menos escreve isso. Mas, por exemplo, ele diz aqui que de cada 10 brasileiros de 17 e 22 anos que não completam o final, 3 continuam sem estudar e trabalhar. Ele não diz como é que vai fazer para resolver isso. Só voltar ao Fundef do tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso é um passo muito pequeno, tanto que não deu resultado. Manter o Fundeb, que foi um passo adiante no governo do Lula, é correto, mas não vai mudar, tanto que não mudou. São 18 anos desde Fernando Henrique, são 12 anos desde o governo Lula, e não mudou a realidade da educação brasileira, apesar de ter tido alguns avanços. Especialmente em alguns estados, o Acre é um desses. Mas não houve a revolução educacional que o próprio Aécio Neves diz no começo que é preciso. Como é que ele vai fazer por isso? Apenas transferindo um pouquinho de dinheiro para os prefeitos e governadores? Ou até mesmo transferindo muito dinheiro e deixando a administração do setor educacional nas mãos dos prefeitos e dos governadores? Para que continue como hoje,
greves em todos os lados de professores no Brasil, e a gente não vê um pronunciamento do governo federal manifestando pelo menos preocupação, senador. Preocupação, porque a lógica é de que isso é uma coisa do prefeito, isso é uma coisa do governador. A presidenta tem outras coisas mais sérias a pensar, como o leilão de Libra, e não criança. Criança, educação de base, isso é coisa de prefeito. Ou o presidente Aécio vai levar adiante a ideia de que a educação é tão séria que tem que trazer para o colo do presidente da República o problema da educação de base no Brasil. Eu nem vou falar em federalização ou não, porque aí eu já estou entrando numa seara mais específica. Mas dizer, a educação de base será uma preocupação do governo federal. Mais ainda, senador Álvaro, será uma responsabilidade do governo federal. Isso eu gostaria de ter visto. Eu gostaria de ter visto nesse artigo, que me deu tanto ânimo quando eu comecei a ler, e dizendo, finalmente, um candidato a presidente usa esse título, a verdadeira emancipação. E na primeira frase diz que isso vem da educação. Ele vai criar um Ministério da Educação de Base para se preocupar com isso? Ou vai continuar deixando o MEC como Ministério do Ensino Superior, sem nenhum compromisso, responsabilidade e preocupação com a educação de base? Continuando um pouco, antes de passar a palavra ao senador Álvaro, o ensino superior é uma das faces do caos no qual estamos imersos. Cerca de 30% dos cursos avaliados no último ENADE foram reprovados. O compromisso de realizar 2 ENEMs por ano acabou definitivamente arquivado. No principal ranking internacional de universidade, o Brasil ficou sem nenhuma, entre as 200 melhores do Brasil. Uma constatação que eu fico feliz de ver um candidato a presidente trazendo no artigo que ele tem na imprensa nacional. Mas eu lamento que não tinha aproveitado para dizer como é que vai fazer para que o Brasil tenha 2, 3, 4, 5 entre as melhores 200 do Brasil. E não nos 4 anos de governo dele, porque não dá tempo. Não podemos exigir isso. Mas que ele vai tomar as medidas necessárias para que em 20 anos nós tenhamos 5 universidades entre as melhores do mundo. E dizer como vai fazer. E na hora de dizer como vai fazer, seria um erro ele concentrar a melhora da universidade dentro da universidade, senador Álvaro. O grande problema da má qualidade da universidade brasileira hoje está na educação de base dos alunos que entram na universidade. Quando é que a gente vai ter um candidato a presidente que entenda isso e que se preocupe com a educação de base e que diga como vai fazer? Os cursos de engenharia, 50% está desistindo antes de terminar o curso. E não é por falta de dinheiro nas universidades particulares, porque hoje o ProUni cobre. Não é por falta de dinheiro, é por falta de preparo para fazer o curso de engenharia, com a base que necessita de matemática e que entram na engenharia sem ter. O senador Aécio continua, a inexistência de universidades competitivas diz muito sobre o país que pretendemos construir. A educação não é uma ilha isolada, deveria estar inserida em um contexto que aposta na formação dos nossos cidadãos, em nossas novas matrizes de produção, no incremento da inovação, no uso intensivo de tecnologia de ponta. Excelente análise. Análise correta, perfeita para qualquer senador, mas não basta para um candidato a presidente da República, faltando 6 meses para começar a campanha, quase que oficialmente. E já em campanha informalmente. Como é que vai fazer para inserir nossa universidade no cenário mundial se os nossos jovens não aprendem inglês durante a educação de base? Essa é uma das vantagens das outras universidades do mundo, é que os alunos conseguem dialogar com o mundo ao ter uma espécie de língua franca do mundo acadêmico mundial. E como ensinar inglês sem ter uma educação de base de qualidade? Como colocar inglês ao nível de se aprender sem o horário integral? Como? Com máximo de 4 horas por dia nas escolas que funcionam, porque na maior parte delas, a média é de menos de 3 horas por dia no Brasil. Como vão aprender inglês?
Como vão aprender outros idiomas, além do inglês, sem o que essa análise aqui do senador Aécio é perfeita, mas não aponta solução. Eu não vou continuar lendo, senadores e senadoras, porque, de fato, a análise é perfeita. Como, por exemplo, quando diz o país que almeja conquistar um lugar de destaque no mundo precisa aumentar a sua competitividade e autonomia da sua população. Ao não se inserir no mercado internacional, toda uma geração corre o risco de não conseguir romper com os limites hoje conhecidos, perpetuando ciclos de pobreza e de desigualdade. Como a gente vê, por exemplo, no sistema de proteção à pobreza que é hoje a Bolsa Família. Do ponto de vista de proteção, de rede de proteção social, é um programa formidável, que merece o nosso elogio. E eu não poderia até deixar de fazer isso, porque tive algo a ver com a criação, e o presidente Fernando Henrique Cardoso depois pegou a ideia que eu iniciei aqui e levou para o Brasil. Mas não tem sido um programa com a porta de saída. Não tem sido um programa emancipador, tem sido um programa protetor, que felizmente existe, mas que não basta. Senadora Ana Amélia, se nós não tivéssemos hoje a rede de proteção social que caracteriza a Bolsa Família, seria uma tragédia. Mas se daqui a 20 anos a gente ainda precisar da Bolsa Família como rede de proteção social, será uma tragédia igual. Não há um processo de emancipação, como começa o senador Aécio ao dizer, a verdadeira emancipação. Eu quero parabenizar o artigo do senador Aécio Neves, mas quero dizer da minha frustração do artigo do candidato Aécio Neves à presidência da República. Felizmente, temos um que escreveu sobre educação, mas agora eu quero ver qual deles, ou quais delas, vão escrever sobre o que vão fazer, quanto custa, de onde vem o dinheiro. Isso tudo é possível. Já há massa crítica que trabalhou nisso, já há informações suficientes. Basta, de fato, ter alguém que diga, eu quero ficar marcado como presidente da educação. Quando isso acontecer, o resto a gente consegue. Parabéns, senador Aécio Neves, e pena que não tenha aproveitado a oportunidade, candidato Aécio Neves. Mas eu não quero encerrar antes de passar a palavra ao senador Álvaro Dias. Senador Cristóvão, primeiro o diagnóstico, depois a proposta. Certamente um artigo apenas é insuficiente para o diagnóstico da dramática situação que vive o sistema educacional brasileiro. Imagine se podemos exigir que em um único artigo, um candidato à presidência da República apresente o diagnóstico e toda a sua proposta. Imagino que temos um bom tempo, quase um ano até as eleições, e certamente Vossa Excelência terá a oportunidade, eu espero, de aplaudir as propostas do candidato Aécio Neves, como aplaude agora o diagnóstico que faz através deste artigo. Certamente, se nós formos felizes, Vossa Excelência, eu, a senadora Ana Amélia e outros integrantes da Comissão de Educação, e depois aqui, todos no plenário do Senado Federal, se formos felizes na elaboração do texto final deste Plano Nacional de Educação, os candidatos à presidência não terão trabalho para apresentar a sua proposta. Poderão utilizar-se desse Plano Nacional de Educação para 10 anos como proposta das suas candidaturas. É o que nós esperamos e certamente contaremos com a colaboração de Vossa Excelência. Senador Álvaro Dias, primeiro, a minha colaboração para a educação eu farei a qualquer que me busque. Segundo, estou de acordo, não é um artigo no jornal que vai dar o programa de governo de um candidato. Mas também não basta um artigo que dê diagnóstico se a pessoa é candidata. Por exemplo, em vez de falar da emancipação de toda a educação, podia se concentrar na alfabetização e dizer o que vai fazer. Cabe um artigozinho. Em um artigo, dá para dizer como é que se vai erradicar o analfabetismo. Vamos fazer com que, a partir de agora, todos os alunos do ProUni terão, durante um semestre, 6 horas por semana como alfabetizadores de adulto.
Esse é um programa claro, nítido, que permite erradicar o analfabetismo. Vamos criar um programa que permitirá financiar entidades, grupos, pessoas que queiram fazer a alfabetização de adultos. Vamos criar um programa, como já houve no Distrito Federal, chamado Bolsa Alfa, que pagava ao analfabeto para que ele aprendesse a ler, porque é muito difícil, é um trabalho duro você atrair um analfabeto adulto para ler. Poderia começar a colocar bandeiras, propostas, que inclusive provocasse o debate, que inclusive levasse a reações a favor e reações contrárias. Eu reconheço que é impossível um programa como esse em 1, 2, 3, 5, 10 artigos de jornal. Mas em um artigo de jornal dá para colocar uma bandeira que seja, que poderia mudar a educação brasileira. Como vai ser tratado o piso salarial do professor? Como agora querem os 27 governadores, roubando dinheiro que o professor tem direito a ganhar a partir de janeiro, conforme a lei em vigor, fazendo com que, em vez de 19%, o reajuste seja só de 7%. O próximo presidente vai estar comprometido com isso junto aos governadores? Ou vai dizer aos governadores, eu reconheço que vocês não têm dinheiro, o governo federal bancará o piso salarial, que custa tantos bilhões, que virão de tal lugar. Eu acho que é tudo isso que falta, mas ainda temos tempo. Vamos esperar que eu possa vir aqui qualquer dia fazer o elogio de uma proposta e não apenas de um diagnóstico. Muito obrigado, senhor presidente.